Recentemente, o governo federal, o governo Lula, anunciou algumas mudanças para tentar diminuir o preço dos carros, chamados carros populares. Alguns preços realmente caíram, mas na prática, né, nem todo mundo ainda consegue comprar esses veículos. O Renato está hoje aqui com a gente, que vai falar sobre levantamentos, pesquisas que foram feitas para explicar, Renato, esses carros mais baratos, entre aspas, de fato são carros hoje em que, por exemplo, a classe C pode comprar? Bom dia para você, Renato. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberta. Bom dia a todo mundo que acompanha o Station. Vamos lá. Primeira coisa é que de popular não tem nada esses carros. Imagine que se você comprar um carro financiado, sendo da classe C, financiado em 2 anos, em 24 meses, você estaria gastando 40% da sua renda só para pagar o financiamento do seu carro. Ah, Renato, você está dizendo então que o financiamento do governo não serve para nada? De jeito nenhum. Acontece que na indústria automobilística existe o modelo de dar o carro usado como entrada na compra de um carro novo. Quem faz isso não é a classe C, é aquela classe B. Só que na medida em que ele dá o seu carro usado para comprar o carro do ano, esse carro usado, que é mais barato do que o carro novo, vai para a classe C. E isso faz toda a indústria crescer. Gera emprego, gera renda, aumenta toda a cadeia ligada ao setor automobilístico, a cadeia de autopeças, a cadeia de mecânicos. Portanto, toda a economia se fortalece com esse tipo de subsídio. Só não vem me falar que um carro de 55 mil reais é um carro que fala para a classe C. Com certeza, que é um carro popular, né? Como a gente tinha há alguns anos, vários ouvintes aqui já escrevendo exatamente sobre isso. E alguns ouvintes perguntam também, mas com esse valor um pouco menor e as possibilidades de financiamento, de que forma esse projeto do governo conseguiu chegar à classe C? Renato, dá para a gente tentar ampliar a discussão para isso? Dá sim, Roberta, exatamente pela cadeia. Né? Você tem aí o financiamento de veículo, é um financiamento que dá o carro por garantia, então é um financiamento relativamente barato comparado a outros modelos de financiamento do consumo. O carro, como eu disse, o carro usado dado pela classe A e B, pela classe média alta, na compra de um carro novo, vai para a classe C. E tem um dado interessante aqui nosso do Instituto Locomotiva. 23% da classe C deseja comprar um carro em 2023. Isso mostra que o carro ainda é aquela história aspiracional, né, Renato? Porque muita gente fala assim, mas o ideal seria as pessoas, todo mundo, na verdade, né, quem é rico, quem é pobre, utilizar o transporte público, o transporte público de qualidade e tal. Mas é um desejo de muita gente, já que, evidentemente, no Brasil, o transporte público deixa muito a desejar, né? Tem 2 dados interessantes aí. O primeiro é que essa visão que a juventude só vai usar transporte por aplicativo, ela não é algo que parece na classe C. Ter a classe C é sim, ter um carro na classe C é sim um sonho de consumo. A outra questão que comparado a planos do setor de incentivo ao setor automobilístico, que já aconteceu no passado, hoje nós temos a indústria dos aplicativos, ou seja, muitos brasileiros que trabalham dirigindo, sendo motorista de um carro por aplicativo. Seja esse carro alugado ou seja um carro comprado de forma financiada. Portanto, na medida em que você passa a ter o crescimento de uma profissão que depende do carro para existir, você também tem um incentivo muito grande da indústria e um círculo virtuoso na economia. Sim. Alguns ouvintes estão escrevendo para cá, Renato, inclusive o nosso ouvinte Fábio falou que o primeiro carro dele popular foi comprado em novembro de 95, mandou foto, um Fiat Uno azulzinho aqui, guarda até hoje. Não foi o meu também, rapaz. Esse carro, Fiat Uno. Foi o meu também. Meu pai teve o também. Meu foi o Escort Hobby vermelho,
Escort Hobby vermelho 1.0 que não tinha retrovisor do lado direito e eu chamava de Chapolin Colorado. Muito bom. Sem retrovisor não pode, hein, rapaz? Aí não pode, aí não deixa. Mas na época podia. Eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Então, na minha época, podia só ter retrovisor de um lado. Tem essa história. O retrovisor do outro lado apareceu, foi obrigatório um tempo depois. Tem razão, Renato, que coisa. Barão, na minha época não era obrigatório nem usar cinto de segurança, Barão. Faz um tempinho, então. Foi antes do Jânio Quadros começar essa briga em São Paulo, lá atrás. Tem mais mensagem, hein, Roberto? Os ouvintes adoram a história de carro. Não, tem muitos ouvintes. O nosso ouvinte Lucas Mari falou: eu não troco meu Celtinha quitado por nenhum desses carros populares aí caros. Nunca jamais. Meu Celtinha é guerreiro, parceiro demais. A Andréia também tá falando que isso não é carro popular coisa nenhuma, mesmo se parcelar em 24 meses, não entra no orçamento dela e nem da classe C. Depende, pelo que o Renato estava explicando aqui. É isso. Eu não sou muito fã de carro, para mim carro é algo para te levar de um lugar a outro, mas eu gosto de ter conforto, né? E agora, como aqui em casa os dois estão gigantes, meus dois filhos, a Michelle arrumou uma cadela, né, a Beer, tem gato e tal, a gente está vendo para comprar um carro daqueles grandes, 7 lugares. Assim, é desesperador a comparação de preços de carro aqui dos Estados Unidos com o Brasil. O negócio, você fala, não é possível, né? Então você pega aquele carro gigante, né? 7 lugares, ainda com bagageiro e banco de couro, tudo automático, elétrico e tal, $35 mil. Não vou falar para fazer a conversão, tá? Não façam a conversão, porque, enfim, $35 mil seria, sim, algo como R$35 mil. E assim, você fala, não é possível que o carro no Brasil custe tão caro, né? Inclusive o tal do carro popular. Eu estou fazendo essa pesquisa nesse momento, por isso que eu sei o valor. Fala aí, Renato. Não, um carro como esse, aqui no Brasil, custa mais de R$450 mil. Então pode fazer, sim, a conversão aqui no Brasil. A questão é que eu imagino que seja muito mais para usar em viagem, já que você, como praticamente um nova-iorquino, sabe muito bem como compensa andar de transporte público. É engraçado, né? Porque tem muito brasileiro aqui que fala, eu não ando de metrô, aí vai para Nova York e só anda de metrô. Como mas eu ando aqui em São Paulo e também ando em Nova York no transporte público. Agora, quando você vai viajar, vai um pouco mais para longe, não tem jeito. Não tem jeito, é isso aí. Renato, um grande abraço para você, obrigado pela participação e até a próxima, valeu. Um abraço, Barão, um beijão, Rô, e ficamos com a grande descoberta aqui da coluna de hoje. O Barão tá longe de ser classe C. Mas é uma descoberta, né? Classe A, sempre foi. Aqui nos Estados Unidos não, tô muito perto de ser classe C, viu? Mas vamos nessa. Um abração, Valeu, Renato, beijo.